Quem nunca enfrentou um momento de escuridão? Sabe aquele momento que você pensa, puxa vida, tô sozinho, tô ferrado, não tem ninguém por mim. Será mesmo? Será mesmo? Será que uma luz que nunca se apaga não pode te ajudar a clarear os seus pensamentos? Olha, infelizmente muitas pessoas veem religião como negócio, infelizmente. Porém, a religião, como diz o próprio nome, é a religação com Deus. É a conexão com uma luz que faz com que a clareza nos pensamentos e sentimentos te dê condições de interpretar melhor o que ora ocorre na sua vida. Mas Júlio, tá bom, e como acender essa luz? A luz é interna, é na mente e no coração. Então, o interno precisa ser iluminado por intermédio de uma prece. Uma prece manifestando o seu sentimento. Não uma prece decorada, obrigatória para que você melhore. Não, uma prece consciente de que você precisa clarear os pensamentos. Olha, a escuridão é o momento em que seu cérebro está bombardeado de medos e preocupações, onde você não consegue enxergar a solução, mas ela existe. Toda e qualquer dificuldade, ela é vencida quando o ser humano se ilumina, enxergando as possibilidades que existem. Então nós vamos abordar esse tema hoje, sempre numa visão espiritual, e o espírito hoje que nos fala é Bezerra de Menezes. Ele fala sobre o poder de clarear a mente diante de um momento de treva, de escuridão, de dificuldade, dê o nome que quiser. Mas a possibilidade de vencer, de superar, há. E você quer saber como? Fique aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a este momento de reflexão. Aqui nós não vendemos soluções mirabolantes, nem prometemos nada a ninguém. Não, nada de promessa. Aqui nós trabalhamos com a consciência de que somos nós o Criador da nossa vida. Somos nós a força máxima regente de nossa existência. Não, temos a consciência que não é Deus que faz as coisas por nós. Não é Deus que quer ou não quer que a gente fique bem, mas sim nós. Quando nós nos conectamos a essa luz, a essa força, a essa energia chamada Deus, está mais do que na hora das pessoas assumirem a responsabilidade sobre a própria vida. Enquanto ficarmos sempre jogando a responsabilidade nos outros ou esperando dos outros soluções que partem de nós, a nossa vida fica a derrapar ou a patinar. Mas a partir do momento em que eu digo, olha, tudo depende de mim, então eu vou fazer, eu vou realizar. Eu não vou ficar esperando e lamentando situações desagradáveis. Eu vou fazer com que essa solução ruim me dê possibilidade de progresso. Olha, um grande exemplo nós tivemos no período da pandemia. As pessoas não podiam ir ao trabalho. Então, muitas empresas, não tendo o seu funcionário, não tinham como mantê-los e desligaram as pessoas, os trabalhadores. Elas, conscientes de que, se não fizesse nada, morreria de fome, começaram em casa a trabalhar. Muitas pessoas abriram seus negócios pessoais, quer dizer, suas próprias empresas, porque se viu encurralado. E uma mente encurralada, ela mostra todo o potencial que ela tem. Você já encurralou um gato, um felino? Já?
Tenta fazer isso. Quando o gato se sente encurralado, meu irmão, ele parte para cima. Ele parte para cima. Assim também é uma mente. Quando a mente se sente encurralada, sabe quando as pessoas dizem assim, ó, eu desci ao fundo do poço. Quer dizer, o que ela quer dizer? Eu não tenho outro caminho que não seja subir. Eu não tenho outra atitude que não seja realizar. Eu não tenho o que fazer, eu vou realizar. Mas para que esperar ser encurralado ou ficar no fundo do poço? Se eu posso realizar agora, confiante que a minha vida depende única e exclusivamente de mim. Não depende dos outros. Ah, mas Júlio, isso é bonito de ver, mas na prática não é assim. Eu ouço isso. Ouço muita gente dizendo isso. Eu acredito que você pensou nisso também, não é? Pois, meu irmão, como não é assim? Me diga. Ah, porque eu dependo do meu chefe, dependo de uma pessoa me dar emprego, dependo dele, daquele. Ora, para você respirar, você depende de quem? De ninguém, não é? Depende da sua respiração, da sua ação de respirar dentro da naturalidade. Ah, mas para você trabalhar é diferente, Júlio. É? Trabalho atrai trabalho. Energias afins se unem. Então, se eu quero trabalhar, eu não tenho emprego. Meu irmão, eu saio na rua e vejo o que é preciso fazer. Se eu passo lá, tem lixo na porta de um comércio, eu recolho o lixo e falo, olha, se você precisar, eu faço isso todos os dias. Se eu estou precisando de trabalho, trabalharei aqui tirando o seu lixo. Olha, eu conheci uma pessoa que ela perdeu o emprego e se tornou Uber. Só que ela temia pela vida, então ela disse assim, poxa, Uber, eu não vou me adequar, não vou me adaptar porque eu não quero ficar rodando na cidade. Sabe o que ele pensou em fazer e fez? Ele simplesmente foi para o aeroporto, deixou o seu carro estacionado, paga no estacionamento, fica no aeroporto. As pessoas que desembarcam, ele diz, olha, eu sou Uber, te levo aonde você quiser, se desejar, estou à sua disposição. E as pessoas olham aquela pessoa bem vestida, com a palavra forte, segura. Isso aconteceu comigo, eu encontrei ele na madrugada vindo de uma das caravanas e eu disse, tá bom, então você me leva ali, tal lugar? Ele falou, levo, olha, meu carro está no estacionamento, você me acompanha? Eu falei, opa, então eu senti confiança. E o que acontece? Ele já tem uma quantidade de clientes. E falou, olha, Júlio, a hora que você precisar é só ligar aqui, é meu cartão, aonde você estiver eu vou te buscar. Então ele só atende clientes. Então é uma pessoa que, em vez de ficar com medo e dizer, eu não vou andar nessa cidade de São Paulo, não, ele tomou atitude, ele pensou. O que ele fez? Ele saiu da escuridão. A escuridão é a sua mente é que escurece a sua vida. A sua mente é que clareia os seus caminhos, que abre as portas para o seu progresso. Agora, se você diz para a sua mente, eu não consigo, perdão pela expressão, tá? É que tem gente para dizer isso, cria aquela vibração de para baixo, sabe? E ela diz assim, eu não consigo, como uma fisionomia de pequena, frágil. Não tem que ser frágil, tem que ser forte. Eu entendo que falar torna-se fácil, mas para que seja realizado, você tem que exercitar. Para que os seus músculos mentais se fortaleçam, aqui você está. Para todos os dias exercitar a força que você, espírito, tem. Agora, se você não acredita em si mesmo, não acredita na própria força existente em ti, aí, meu irmão, não queira ser convencido daquilo que você não se convenceu. Não queira ser convencido daquilo que você não se convenceu. Eu acredito no poder da prece. Eu acredito. E você? Você acredita que quando você fala com Deus, Deus te ouve?
Sim ou não? Me responde, por favor. Eu espero, vai. Espero você escrever. Você acredita que Deus te ouve? Diga sim ou não, só isso. Sim ou não? Ah, mas só isso? A sua manifestação mostra em você mesmo o que você crê e o que você não crê. Sabe, tem gente que diz assim, tolice, eu não vou falar nada não, vou ficar só ouvindo. Mas a partir do momento em que você para o que você está fazendo para escrever sim, a sua ação vai refletir em você. Não é em mim, mas em você. Você parou tudo que você está fazendo. Café da manhã, estava dormindo, pegou o celular e escreveu sim. Olha que simples, mas é simples escrever, mas a sua ação de fazer refletirá uma reação em você. Sabe? A vida, ela é regida por atitudes. Quem nunca tomou uma atitude desprezando, é tão simples, não vou fazer. Olha, Jesus curava as pessoas na simplicidade. Ele pegou um barro, esfregou, cuspiu, esfregou e passou na cara daquele cego e o cego voltou a enxergar. Por que barro? Por quê? Para mostrar que é na simplicidade que você constrói grandes obras. Mas se você despreza o simples, meu irmão, lamento te avisar que você nunca irá construir um edifício, pois ele começa com grãos de areia misturado em cimento, mais ferro, mais isso, mais aquilo, e aí a obra se forma. Então não despreze a simplicidade, não. Você já deu aí? Você respondeu? Você acredita que a prece que você faz a Deus, ela é ouvida? Você acredita que na hora da oração, essa reação vem a você? Claro, vamos deixar claro que há muito mecanismo na hora da prece. Há muitas pessoas que fazem uma prece automática. Sabe, prece automática? É aquela que repete as palavras decorada. Você já viu alguém fazendo uma prece assim? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Sabe quando é no coletivo? Eu vejo muito aquele grupo na hora de um futebol, sabe? Um time de futebol, eles pegam as mãos e começam. Pai nosso que estás no céu, santificado. Começa a gritar, mas eles não prestam atenção no que eles estão falando. Não estou dizendo que é errado nem julgando nada, só estou dizendo que eu analiso. Eu tenho o direito, não julgo, mas analiso. Eu conquistei a racionalidade, então eu penso. Pensar me é dado a liberdade de pensar, então eu penso. Então eu vejo que se aquelas pessoas, elas tivessem mais tempo para analisar as palavras que estão sendo direcionadas a Deus, o resultado seria melhor. Não que não seja, porque quando eles se unem e forte naquela Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ora, aquela energia de força fica radiante nas mentes e nos músculos deles, isso sim. Mas, quando você, de fato, se desliga do mundo e se liga a essa força extrafísica, o resultado é mais eficaz. Mas não tenha dúvida. Tanto que o Cristo, ele diz, vá para o seu quarto, entra nele, fecha a porta e fala com Deus. O quarto não é um ambiente de 4 paredes e uma porta. O quarto é o seu interior. Entra no seu interior. Fechar a porta é literalmente tampar os teus ouvidos e os teus olhos das influenciações externas que refletem no seu íntimo. Porque o que você ouve, imediatamente o seu cérebro está assimilando e já está ali, elaborando. O que você enxerga, a mesma coisa. Mas se você bloqueia o sentido da visão
e o sentido da audição, você estimula, você abre o sentido da percepção, que é o sentido do interior da alma. É este sentido que te dá condição de interpretar melhor o que você vem vivendo, o que você tem que fazer, as tuas ações. Faz você ter amplitude de visão sobre a situação em que você vive, meu irmão. E não é ilusão religiosa, não. Não é não. Isso é uma atitude científica. A mente, ela tem o poder de expansão. A mente pode se expandir quando você, senhor desta mente, deseja que ela se expanda. E os olhos simplesmente obedecem a essa caixa, essa massa cefálica, e em vez de ficar vendo o problema, ela começa a enxergar as soluções. Isso é científico. Olha, procura aí na internet, você que é internauta, gosta de navegar, procure aí uma pesquisa feita com as pessoas que fazem prece, o que a prece pode fazer cientificamente na vida da pessoa. Pesquisa. Você que é cético, o seu ceticismo não impede você de raciocinar e pensar. O que você não pode ser é restrito. Ceticismo é aquele que busca respostas científicas. Então, não bloqueie a sua mente, vá atrás. Vamos falar com Deus, vamos clarear a nossa mente, vamos expandir a nossa capacidade, vamos sair do estado físico para um estado maior, onde realmente nós residimos. Nós não residimos apenas no corpo, nós temos uma residência maior. O corpo limita o espírito naquilo que ele precisa aprender. O corpo, ele nos dá ali uma limitação necessária para que você interaja com aqueles que necessário é interagir, com as experiências que necessário você precisa ter. Mas quando fora do corpo, você tem uma expansão muito maior. Por quê? Porque você volta a ser quem é, energia. Ah, Júlio, mas que negócio é esse de energia? Pois é, meu irmão. Precisamos nos aprofundar em quem somos para entender que estamos ligados a tudo, como assim Deus é. Nós estamos ligados a tudo racionalmente. Quando eu penso em algo, eu me ligo àquele algo. Se nesse instante eu pensar no Coliseu em Roma, começo a pensar. Eu me liguei àquele monumento. Eu estou ligado àquele monumento. É o mesmo que a internet. Quando você quer alguma coisa, vai na internet, escreve, a internet faz você se conectar com aquilo, mesmo estando a quilômetros de distância. E você traz para a tua tela de computador, de celular, de tablet, de notebook, né? MacBook, notebook, aquilo que você foi buscar. Assim também é o cérebro. O cérebro está ligado a tudo, nessa grande rede universal de conexão mental. Um dia a gente se aprofunda mais nisso, para que esses espíritos possam clarear a nossa mente da grandiosidade que é o poder de pensar. Mas vamos falar com Deus. Que esse Deus que para nós é toda a energia do mundo, é o mantenedor de tudo que há no universo. Desejamos que os seus fragmentos, que seja uma fagulha desta luz, possa adentrar em nós, para que enxerguemos a vida na amplitude que ela tem,
para que descubramos o poder que nós temos diante da vida. Pedimos, Senhor, que não nos falte a paz, para ampliar a sabedoria e a força, pois o desejo, Senhor, é de olhar o mundo com os olhos cheios de amor, é ter cada vez mais a paciência, a compreensão e a prudência. É enxergar além das aparências os nossos irmãos em jornada, os teus filhos, Senhor, como o Senhor enxerga a todos nós. E assim não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia, mas também, Senhor, pedimos humildemente que guarde a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, da tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Sabe, quando você realmente tem paciência, quando você realmente tem compreensão, você age prudentemente, coerentemente. Hoje, muitas pessoas, elas dizem uma coisa e fazem outra. Ela quer uma coisa e não age prudentemente para que ela obtenha aquela coisa. Aí eu quero saúde, mas não consegue sequer se disciplinar para fazer um tratamento, para mudar os hábitos alimentar, para mudar os hábitos corriqueiros do dia a dia, mas ela quer a saúde. Sem entender que tudo que nós queremos, precisamos abdicar de uma parte para fazer a outra. Não é possível você querer a saúde, mas querer saciar os seus prazeres da gula, não é? Não é possível você quer ter saúde e não ter tempo para cuidar do seu corpo devido às obrigações profissionais. Então, a incoerência acaba trabalhando contra o que você quer. E muitas vezes você ainda alega, poxa, eu não consigo. Claro, você não faz, mas quem faz tem o resultado dos seus feitos. Bem, vamos ouvir então este espírito amigo. Fato é que em determinados momentos da vida, os desafios parecem maiores do que a força. Só parece, tá? Os caminhos parecem escuros e as respostas, meu Deus, parecem distantes, não é? Mas é justamente nessa hora que a fé se torna uma luz capaz de iluminar o caminho e revelar para você que Deus jamais deixou de estar na sua presença. Palavra do nosso irmão espiritual, Bezerra de Menezes. Não desperdeceis jamais vosso tempo, muito menos a capacidade que vós tendes. Deus sempre te guiará
mesmo diante dos vales sombrios que esteja passando no momento, uma luz em seus olhos sempre aparecerá. Não temas a escuridão, mas a luz que há em ti brilhará cada vez que você lembrar-se de uma prece, lembrar-se do Pai Celestial. Você será reconhecido pela luz que habita em você. Você será reconhecido pela luz que habita em você. Pensou nisso? Você será reconhecido pela luz que habita em você. Mas olha, sem ilusão, você não vai ficar como um poste rodeado de LED, não, tá? Não se iluda com isso, não. Não é essa luz, não. A luz significa o resultado dos seus feitos. A sua alegria pela vida, a sua satisfação de compartilhar a sua riqueza, que é o seu conhecimento, que é o seu amor. Isto é a sua luz. Então você será reconhecido pela luz que há em você, de querer o bem do próximo, de trabalhar para beneficiar o próximo. Entenda, gente, uma vez eu disse isso daqui, que a vida se torna boa quando ela é útil a outras vidas. Aí uma pessoa me parou e disse: Júlio, eu discordo. Eu falei: é mesmo? De quê? Eu nem lembrava, do Madrugada com Deus que eu falei sobre isso, mas ela me parou e disse: eu discordo. Eu falei: de quê? Você disse que uma vida torna-se boa quando ela é dedicada a outras vidas. A minha vida inteira eu dediquei a cuidar dos outros e hoje ninguém cuida de mim. Eu olhei para aquele ser e vi do lado dele muitos irmãos espirituais amparando, socorrendo, ao ponto de trazê-la à casa espiritual, para que ela fosse aqui despertada no poder que ela tem. Pois tudo aquilo que ela fez a vida inteira blindou ela de males que ela teria que passar diante da expurgação da vida. Mas ela aprendeu a expurgar o mal fazendo o bem. Só que, como todos nós, esse ser estava sob a influência da carne. Então, ela queria o resultado, ela queria ver o resultado dos bens que ela fez no campo material. Uma vez, o Cristo foi interrogado sobre uma pessoa que fazia o bem e não recebia. E a outra tinha todos os benefícios da vida carnal. O Cristo sabiamente disse: esse já foi presenteado com tudo que ele precisa no mundo físico. Você será presenteado com tudo que precisa no mundo espiritual. Então, muitas vezes, a nossa vida dedicada à caridade, à solidariedade, está expurgando de nós males do passado. Quer ver o exemplo? Chico Xavier. Aquele homem trabalhava diuturnamente e tinha os seus problemas. O problema começou no relacionamento familiar, onde a família não aceitou que ele fizesse caridade gratuitamente. Depois ele teve problemas íntimos em um certo relacionamento que eu não vou citar aqui, pois é da intimidade e esse ser está ainda na carne. Depois teve problemas de saúde. Poxa, mas era Chico Xavier, um homem dedicado à caridade, mas um homem consciente de que ele precisa, na encarnação, expurgar os males, pois o planeta é de provas e expiações. Você já parou para pensar sobre isso? Ou apenas ouviu e nem entendeu nada? O planeta é de provas e expiações.
Nós estamos aqui para provarmos a nós mesmos, não a Deus, mas a nós mesmos, que estamos capacitados a viver uma vida melhor, um estado melhor, um mundo melhor, um planeta melhor. Expiar significa eliminar o mal que está em nós. Não nos outros, mas em nós. Planeta de provas e expiações. Bem, aí esta pessoa começou a refletir, não é? Ah, então tá certo, então... É assim, olha, gente. É verdade. Uma bênção de Deus é quando você está doente e fica curado. Mas a pessoa não vê que uma bênção de Deus é não te deixar adoecer. Tem gente que prefere adoecer e ficar curado do que não adoecer. Só que ela não percebe que ao adoecer, ela perde muito, pois ela vai ter que parar todo o seu projeto evolutivo para tratar uma doença que poderia ser evitada. Então a maior bênção de Deus é te ajudar a não perder tempo na remediação de um mal que você pode evitar. Então, meu irmão, quando você trabalha na caridade, você pode não ter nada na matéria. Você pode ser caluniado, perseguido, como assim foi o Cristo, mas você está em paz na alma, preenchido na alma. Na alma. Tenha certeza disso. Ah, eu não quero isso, eu quero os bens materiais. Você é livre. Vai atrás dos seus bens materiais, não tem problema não. Vai atrás. Você é livre. Agora, eu digo uma coisa para você. Você não pode alegar que não sabia. Isto você não vai poder. Não vai mais poder. Por quê? Porque a vós foi dada a oportunidade de saber. Mas se você tem se você tem o livre-arbítrio e decide buscar bens materiais, uai, que Deus te abençoe. Bom, Livro dos Espíritos, pergunta 209. Allan Kardec, interrogando o mundo espiritual, nos deixou esse livro maravilhoso para tirar as dúvidas. E a pergunta é a seguinte: em que condição ou condições o espírito escolhe suas provas para a vida corporal? Resposta do mundo espiritual: o espírito escolhe provas compatíveis com seu grau de evolução e com aquilo que precisa aprender para progredir. O espírito tem consciência de que ele embarca nessa escola da vida com o único intuito: somar conhecimento para poder dar seguimento ao seu processo evolutivo. Então, para somar, ele próprio entende que ele precisa aprender a humildade. Então, vamos ter uma vida correspondente àquele aprendizado. Então, as situações são como lições para que ele aprenda aquilo que ele precisa. Eu preciso aprender a lidar com recursos, pois eu me deixei levar pela vaidade, pelo poder de ter dinheiro. Então, eu embarco nesta aula, sabe? Eu quero me informar como economista espiritual, para saber lidar com as economias da alma. Então, vamos lá. Aí nasce, se depara com situações correspondentes ao que ele precisa, mas devido à ilusão material, gera uma revolta. Poxa, por que eu não tenho dinheiro? Por quê? Porque você precisa aprender com pouco para poder administrar o muito. Ora, a vida, ela é perfeita. Por quê? Porque ela é criação de Deus. Um ser perfeito não cria imperfeitos. Ele não te criou, você é perfeito, mas precisa descobrir a sua perfeição. Você é perfeito, mas você precisa se descobrir. Isto é a vida.
Bom, estamos ainda sobre essa vibração do trabalho que Bezerra de Menezes fez neste final de semana. Então, para que reflitamos sobre a palavra de Bezerra e sobre tudo que este Espírito vem contribuindo em nossa vida, vamos ouvir nosso amigo Wilson Lemos, Espírito de Deus iluminado. Tuas pegadas levam a Deus, tu viveste para o bem, quando estava entre nós. Tu que ensinaste a humildade e viveu pra caridade, e amparou diversos corações, e criaste a tua própria luz, foi cumprindo as leis de Deus e se fez apóstolo de Jesus. Receba agora a nossa gratidão com mais esta canção, e obrigado então por existir. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, ó filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, apaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, ó filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, apaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, ó filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, apaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, ó filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, apaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Que a luz do Cristo fortaleça os corações, ilumine os caminhos e ajude cada um a reconhecer a presença de Deus dentro de si mesmo. Pois não basta buscar fora aquilo que está dentro de você. Não busque fora o que você precisa detectar em você. A luz está em você, Deus está em você, o amor está em você, a riqueza está em você, a prosperidade está em você. Tudo que você precisa, Deus colocou em você, mas disse a você, olha, você é livre, descubra
tudo que há em você, porque você é um fragmento de Deus. Obrigado pela sua presença nesse momento de exercício mental. Obrigado. Estamos aqui no exercício de musculatura da mente, pois eu quero, sim, ser o coautor da minha vida. Eu quero que a minha vida amanhã seja melhor do que ela é hoje. Então, para isso, eu estou me exercitando o meu cérebro, no meu coração, na caridade, no amor, para que reflita em mim aquilo que eu faço. Obrigado pela sua presença. Peço todos os dias a sua ajuda, pois não é fácil sustentar uma casa espiritual neste mundo. Então eu peço a sua ajuda. Ajude o Madrugada com Deus. Te faz bem? Compartilhe, dê like e ajude financeiramente. Precisamos muito da sua ajuda. Sabe, os espíritos dizem assim, olha, existem muitas pessoas que têm recursos financeiros, mas ela não tem a confiança nos religiosos por causa de tantas falcatruas que já foi descoberta nas igrejas. Igrejas que eu falo, não estou citando uma religião, estou falando em tudo. Então as pessoas são ressabiadas. Mas conheça a casa, conheça, saiba que a sua ajuda, ela se manifesta no que você vê aqui dentro. Tudo que há aqui dentro foi doação. Então, quanto mais a casa recebe, mais ela investe no trabalho de acolhimento das almas. Então pedimos mesmo, se puder aí ser a mantenedora do Madrugada com Deus, sabe? Eu agradeço. Tem uma irmã que praticamente todos os dias doa R$10. Poxa vida, eu agradeço mesmo essa pessoa. Como eu agradeço a você estar aqui conosco todos os dias. Meu forte abraço. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.